Imagina, saudade. Pois é, eu acabei indo para as outras turmas, porque a gente é sorteio, né? Rodízio, desculpa. E aí, então, fazia tempo, tava saudade. Você tem acesso aí ao comunicado? Não, ela recebeu pelo WhatsApp. Isso, acho que até num grupo, deixa até uma mensagem, não é nenhum documento. Do presidente determinando os dias. E assim, tem ideia, fico com medo da gente achar isso, fazer acumular demais, dá para... Não, fazer agora não, para ser o presidente, não sei. Chegou a adiar, sei lá, fazer na semana também, não. Então não acumular. Mas eu tinha entendido que o atual presidente tinha Nosso negócio foi feio, né, doutora? Eu tô num grupo de cibernética lá no Ministério Público. Não, o nosso, por causa daqui, a gente recebeu um comunicado do Robalinho, do chefe, pra gente não enviar nada, entendeu? Pelo sistema. Tá, e tá suspenso o prazo hoje. Não, suspendeu.
tem nem como transpor. Hã? Eu tô com a ata no meu WhatsApp. A ata tá aqui. Boa tarde aos senhores advogados que estão presencialmente. Aqueles também, os advogados que estão online não estão nos vendo, porque efetivamente o sistema não permite. O Teams não está funcionando, nós estamos sem internet e sem o PJE. Há uma recomendação do setor técnico que nós suspendêssemos as sessões, porque efetivamente não teríamos como acessar. Os advogados online não teriam como participar. E nós estamos com o desembargador Wilson também na Bahia e não pode participar porque não tem acesso ao Teams, então não teria como. Então, os processos da relatoria ou com voto vice do desembargador Wilson estão sendo adiados para o dia 1º de julho. Então, dia 1º de julho, nós levaremos a julgamento os processos não julgados hoje e os processos da relatoria do desembargador Wilson. Hoje julgaremos os processos da minha relatoria, desembargador Neviton, da minha relatoria, aqueles que o desembargador Wilson é meu revisor, não serão julgados, e vamos julgar somente os processos que temos advogados presencialmente. Os advogados que pediram sustentação oral via Teams, esses processos não serão julgados para não comprometer o devido processo legal. Então, já comunico aos senhores que aqueles que têm processo da relatoria, desembargador Wilson, estão sendo adiados para o dia 1º de julho. Bem? Chamaremos a julgamento tão somente as sustentações orais de advogados presenciais, que estão presentes e que possam ser, então, concluídos. Eu vou pedir à senhora secretária, que por acaso é muito diligente, ela conseguiu ter no seu telefone a ata da sessão anterior. A senhora advogada fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária da 3ª turma, em 3 de junho de 2025. Presidente da sessão, excelentíssima senhora desembargadora federal, Maria do Carmo Cardoso. Procurador Regional da República, excelentíssimo senhor doutor Bruno Caiado de Acioli. Às 14 horas, presentes excelentíssimos senhores, desembargador federal Neviton Guedes e juíza federal Olívia Merlin Silva, foi aberta a sessão. Participou da sessão o juiz federal Bruno Hermes Leal, convocado para completar como vogal o quórum do julgamento em face do impedimento da juíza federal Olívia Merlin Silva. Lida não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. A sessão foi encerrada às 22 horas e 45 minutos, tendo sido julgados 62 processos, ficando os demais feitos adiados para a próxima sessão. Da minha parte, desembargador Neviton, não há impugnação. De acordo, senhora. De acordo. Desembargador Neviton, Vossa Excelência tem 57 do PJE, a Vossa Excelência é relator, no HC 104-0129-25-2024. Aqui presente, por sustentação oral, o doutor Leonardo Costa da Silva, pelo paciente Bruno da Silva Pena. Vossa Excelência, então, penso que terá que fazer leitura do relatório. Perfeito. Até para... Presidente, rapidamente, trata-se de habeas corpus, pedido liminar impetrado por advogado em favor de Bruno da Silva Pena, indicando como autoridade coator o juiz federal da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima,
que nos autos tal decretou a prisão preventiva do paciente. Eu abro um parênteses, senhora presidente, apenas para anotar e deixar registrado. Eu sei que Vossa Excelência faria de qualquer maneira ao final da sessão, que o eminente desembargador Wilson, ele não se encontra presente por motivo de saúde, né? Sua mãe, de quem ele cuida, se encontra internada e ele precisou ficar, como comunicou a mim, eu acho que a Vossa Excelência também, na cidade de Salvador, e imaginou que poderia, como seria permitido, realizar a sessão à distância, o que não está sendo possível, apenas... Essa certificação, Excelência, até nem quis fazer de forma pública, mas será feita na certificação da sessão. Sua Excelência está, por motivo de questão pessoal e familiar, na cidade de Salvador, e por isso, então, faria essa sessão de forma virtual, em razão das dificuldades técnicas e da impossibilidade do PJE e o TINS estarem em condições. Sua Excelência, então, deixa de julgar os seus processos. Mas voltemos aí. Então, Vossa Excelência está lendo o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Então, o impetrante informa que o paciente figura como indiciado no âmbito do IPL 201.004.6945, em Roraima, suspeito, de ter cometido crimes de usurpação de bem público, garimpagem ilegal e envolvimento em organização criminosa. Refere que a autoridade impetrada, ao decretar por meio de ato aqui impugnado prisão preventiva, o submete a constrangimento ilegal, posto que estariam ausentes os requisitos que autorizariam a decretação da medida extrema. Assevera especificamente a ausência de contemporaneidade do decreto de prisão, já que o fato delituoso imputado ao paciente teria ocorrido em 24 de junho de 2021. Por outro lado, a representação pela busca e apreensão e pedido de decreto de prisão teriam sido deduzidos em 10 de agosto de 2023, tendo o juízo determinado a custódia cautelar apenas em 19 de 2 de 2024, o mandado de busca e apreensão veio a ser cumprido em abril do mês passado, a ausência de individualização da conduta e a ausência de indicação do perigo que a liberdade do paciente poderia oferecer. Enfatiza-se na impetração que o paciente tem bons antecedentes, ocupação lícita como empresário, residência fixa e sua importância no eixo familiar, uma vez que é responsável financeiro de sua família. Defende inexistir, portanto, o indício de participação do paciente nos ilícitos investigados. Argue que as medidas cautelares diversas do caso seriam suficientes à tutela dos bens que a lei visa proteger. Por meio da decisão tal, indeferiu o pedido de liminar, as informações foram prestadas pela autoridade indicada como coautora. A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pela denegação da ordem. É esse o relatório, eminente presidente. Concedo a palavra ao ilustre advogado pelo prazo regimental de 15 minutos. E também comunico aos senhores advogados e os que aqui presentes que essa nossa sessão está sendo gravada internamente, porque também não está sendo possibilitada a sua divulgação. Então, estão sendo gravados internamente. A palavra está pelo prazo regimental com o ilustre advogado. Agradeço, Excelência. Cumprimento a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, presidente deste órgão fracionário. Cumprimento também o desembargador federal Névito Guedes, relator do presente habeas corpus. Em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais pares desta turma e serei sucinto aqui na minha sustentação oral, mas eu gostaria de fazer uma breve digressão sobre esse processo, em que pese já tenha sido lido com maestria pelo eminente desembargador, relator, o relatório desses autos. Mas tem duas situações, Excelências, que devemos chamar a atenção.
Primeiro, que o fato apurado neste inquérito, que ainda sequer houve o oferecimento da denúncia, ele remonta à data de 24 de junho de 2021. E a representação, no dia 24 de junho de 2021, houve uma prisão em flagrante de algumas pessoas que estavam portando um revólver calibre 38 e algumas gramas de ouro. Destaque-se que o paciente desse habeas corpus não se fazia presente, não tinha nada a ver com essa situação. Iniciou-se um inquérito em 2021 com pessoas que foram presas em flagrante. Depois dessas pessoas foram presas, uma dessas pessoas, ele é um piloto de aeronave, de helicóptero, e essa pessoa, o meu cliente, o paciente desse habeas corpus, ele encontra nesse processo porque ele opera um garimpo legal na cidade de Rondônia e contratou um piloto que havia sido preso em 2021. Sabemos que habeas corpus não é para tratar de questão de mérito, de questão afetas ao mérito, mas o fato e o tempo é importante nós fixarmos aqui, porque nós estamos falando de um dos requisitos da prisão preventiva, que essa colenda turma já tem rechaçado por várias vezes, quando não se observa a contemporaneidade dos fatos. E o fato, objeto dessa impetração, o seu nascedouro foi em junho de 2021. Então, houve uma representação de busca e apreensão e o pedido de decreto de prisão preventiva foi apresentado em 10 de agosto de 2023, ou seja, 2 anos após o nascedouro dos fatos, que foi a prisão preventiva que originou o inquérito, objeto da impetração. O juiz determinou a custódia cautelar em 19 de fevereiro de 2024, ou seja, quase 4 anos depois do que haveria acontecido. Então, excelências, esse fato é importante nós frisarmos. E agora passarei ao segundo ponto, que é o detalhe que está sendo atacado na decisão, onde eu peço vênias para ler um trecho pequeno, que é o fundamento do periculum libertatis, que o magistrado, imputado como autoridade coatora, fundamentou nessa decisão. Ele diz o seguinte: no que tange ao periculum libertatis, a autoridade policial sustenta que é importante registrar a existência de elementos probatórios indicando a perpetuidade ou continuidade no tempo da atividade criminosa por parte dos investigados, porquanto somente nos anos de 2020 a 2023 o investigado Bruno movimentou mais de 3 milhões. Dessa forma, torna-se satisfeito o elemento da contemporaneidade, traduzido aqui no período gerado pela liberdade necessária para justificar a prisão preventiva. Não obstante a concessão de liberdade provisória, os autuados continuaram a delinquir. Olha só, excelência, ele não individualizou a conduta. Ele está tratando aqui de um caso que houve uma prisão em flagrante em 2021, onde depois este tribunal concedeu o habeas corpus com a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. E o piloto, que não é o paciente desse URAID, que não é paciente desse habeas corpus, que não é o paciente aqui, não cumpriu alguma das medidas cautelares e ele, na decisão, ele coloca o meu cliente, que não tem nada a ver com a prisão de 2021, que está dentro desse inquérito, volto a dizer, as questões meritórias serão implementadas no momento oportuno, mas eu gostaria de chamar a atenção para, primeiro, a ausência de contemporaneidade dos fatos, a ausência da individualização da conduta para o decreto de prisão preventiva e, principalmente, não se fazem presentes os requisitos. Desde 2024, a Polícia Federal foi à casa do meu cliente, ele não estava na sua casa, sequer eles retornaram lá. Depois o delegado o intimou,
depois do mandado de prisão preventiva aberto, o delegado expediu uma intimação para ele comparecer à oitiva, no inquérito, na sede da Polícia Federal. Ele se colocou à disposição e o delegado mandou um link para fazer por vídeo. Ele prestacionou os esclarecimentos, prestou os depoimentos, acompanhado por esse subscritor. Onde está a periculosidade? Onde está o elemento? A conduta é de perigo abstrato. Nós estamos com uma pessoa com decreto de prisão há quase um ano, há mais de um ano, que sequer houve denúncia dos fatos de 2021 e a autoridade policial não justifica qual é o perigo que ele representa para a ação penal, a pretensa ação penal, se houver, então, a formalização da denúncia. Então, estamos aqui nesta tarde para pedir a atenção de Vossas Excelências, demonstrando que não há contemporaneidade, que não houve individualização da conduta e que o periculum libertatis não foi evidenciado pela autoridade coatora. Destacamos ainda que, depois de já ter o mandado de prisão, o paciente prestacionou depoimento perante a autoridade policial em vídeo, esclarecendo todos os fatos. E até o presente momento sequer houve denúncia. É um empresário com firma, sócio de firma constituída, relacionada aos autos ou ato de constituição, e a movimentação financeira que supostamente é indevida será aprovada em momento oportuno. Então, pugnamos aqui, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, em especial do desembargador relator, suplicando a Vossas Excelências que revogue a medida de prisão, substituindo por medidas cautelares diversas, porque ele preenche todos os requisitos, primário, sem uma mácula em sua ficha, em seus antecedentes. Agradeço, nesse momento, a atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra à desembargadora, presidente desta turma. Desembargador Neves, Vossa Excelência tem a palavra. Senhora presidente, eu tentarei resumir, diante das circunstâncias que nos atingem. Senhora presidente, os crimes investigados, no caso em que se investiga também o paciente, consistem em usurpação de bens da União, artigo 2º, parágrafo 1º da 8.176, lavagem de capitais, artigo 1º da 9.613, e organização criminosa, artigo 2º da 12.850, e comércio ilegal de arma de fogo, artigo 17, lei 10.826, atendem, portanto, ao requisito normativo relacionado à pena mínima, do artigo 303.1 do Código de Processo Penal. No caso destes autos, à vista do contexto probatório carreado aos presentes autos, há elementos suficientes para autorizar a prisão preventiva de Bruno da Silva Pena. Neste sentido, verifica-se restar demonstrado o fumus commissis delicti em relação a este paciente, diante dos elementos presentes nos autos auridos do relatório de análise da Polícia Judiciária, dos quais se colheram robustos elementos, e aqui eu estou resumindo, indiciários de existência de uma organização criminosa e seu modus operandi, composta pelos representados atuando na exploração ilegal de minérios, e se já não fosse bastante grave, tudo isso estaria ocorrendo em terra indígena Yanomami. Senhora presidente, nós sabemos que o Estado brasileiro tem sido repreendido nos fóruns internacionais e cortes internacionais, até levanta-se a acusação de eventual genocídio contra essa comunidade, e naturalmente isso não se imputa ao paciente, mas para dizer que, se os fatos se confirmam, essa circunstância, por evidente, agrava a situação. Mas voltemos aos dados concretos exigidos pela ordem normativa para a decretação da prisão. Como pudemos ver do habeas corpus e da sustentação muito bem
desenvolvida pelo eminente advogado, senhora presidente, o fato mais constrangedor à consideração da impetração seria a ausência de contemporaneidade. Da própria fala do eminente advogado, se extrai que o problema se existente aqui é se esses fatos existiram ou não, e Sua Excelência da tribuna consente que isso não é objeto e nem poderia ser de habeas corpus discutir mérito de imputação criminal. Então, o fato é que existem elementos, senhora presidente, que colocam o paciente na suposta prática de crime do ano de 2020 ao ano de 2023, quando foi deduzido o pedido de prisão pela autoridade policial, como farei ver. Na espécie, os representados foram presos, segundo a autoridade policial, em flagrante delito, em 24/6/2021. O eminente advogado diz que isso não tem a ver diretamente com o seu cliente, mas não vem ao caso, porque ele está sendo acusado, e o crime mais grave aqui, muito provavelmente, será o de organização criminosa. Como sabe o eminente advogado, sequer exige a prática de um único crime concreto. Basta a reunião com a organização, com estrutura permanente para a prática do crime, para que o crime de organização, para que esse delito se consolide, se concretize. Então, se colheram robustos elementos indiciários da existência de uma organização criminosa e seu modus operandi, composta pelos representados atuando na exploração de minérios extraídos ilegalmente da terra indígena Yanomami. Na espécie, foram presos os representados, como eu disse, em 24/6/2021. O dinheiro era proveniente, o dinheiro tratado pela organização era proveniente da venda de minério cassiterita, sendo que as circunstâncias e o local de suas prisões faziam crer que estavam retornando à área de garimpo. E prossegue uma longa descrição dos fatos delituosos. Eu vou me permitir, para abreviar e direto ao ponto naquilo que toca diretamente ao paciente. Somente o representando aqui paciente, eminente presidente, no pedido que foi deduzido e o que suportou a decretação de sua prisão, somente o paciente Bruno da Silva Penha teria movimentado 28.859.000 no período de 3/1/2020 a 23/5 de 2022, cuja movimentação receberam do COAF os seguintes enquadramentos. O representado Eduardo Carricone, tido como um dos pilotos a serviço de Bruno Penha, no apoio logístico pelo modal aéreo e suspeito de comercializar e levar armas e munições até as áreas de garimpo, segundo informação policial, consta como remetente ou beneficiário em comunicações com suspeitas de lavagem de dinheiro. Apurou-se que, dentre essas movimentações, no período de 1/3/2020 a 3/2/2023, portanto, no ano em que deduzido o pedido de prisão, os principais emitentes de valores em operações consideradas suspeitas enviaram a crédito um montante de 145.000, enquanto os participantes beneficiários de valores em operações consideradas suspeitas teriam recebido a débito o montante de 263.000. Bruno da Silva Penha apresentou movimentação incompatível com sua capacidade financeira. Além disso, remeteu valores expressivos, a exemplo do recebimento de 4.748.000 da Copertim e o envio de 1.418.529 a Tiago Ferreira Cardoso. Em outro momento, disse que o Orcrim, para a extração ilegal de minério do garimpo do estado de Roraima e a movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica, a ocupação profissional e a capacidade financeira dos envolvidos. Há indícios de que os ganhos auferidos pelos integrantes da organização criminosa seriam provenientes de extração ilegal de minérios. Eu estou aqui saltando várias passagens para efeitos de economia de tempo. Já o representado Bruno da Silva Penha
foi o responsável pelo aluguel do veículo apreendido no dia 24 de 6 de 2021, ocasião em que o representado Eduardo foi preso em flagrante, conforme se vê do contrato ID tal, página 107 do IPL tal, e onde foram encontrados 100 gramas de ouro bruto, conforme termo de apreensão número tal do IPL tal. Nas conversas examinadas pela autoridade policial, às quais já me referi no tópico sobre a busca e apreensão, constam, isso aqui é o termo da decisão atacada, mensagens entre Bruno e Eduardo, sendo aquele patrão deste, visto que esse solicita autorização de Bruno para deixar o combustível da aviação na clareira. Consta ainda a mensagem que Eduardo envia uma planilha a Bruno, o qual contém valores recebidos para cada viagem realizada pelo transporte aéreo. Aqui estou citando literalmente o que consta da decisão. Ainda conversam sobre o pagamento dos voos realizados ao garimpo do Estado, fretes. Ainda conforme a autoridade policial, Bruno é o dono de aeronaves cores vermelha e preta, ao afirmar que precisa realizar fretes importantes para o garimpo. Eduardo diz a Bruno que sua empresa está em pleno funcionamento e até oferece serviço de lavagem, referindo-se à lavagem dos recursos recebidos do apoio aéreo ao garimpo ilegal do Estado de Roraima. Bruno informa a Eduardo que não é dono das terras, mas que entrou com uma máquina. É possível inferir que Bruno possui um motor no garimpo para a retirada do minério. Assim sendo, pode-se concluir a existência de forte risco de reiteração delitiva diante dos atos de lavagem de dinheiro através de movimentação fracionadas terem sido praticadas após o evento de flagrante delito, ainda no ano de 2023. Volto a dizer, ano da representação policial. Em agosto, no início do ano de 2024, foi atendido o pedido. De acordo com o STF, a necessidade de se interromper e diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea suficiente para a prisão preventiva. De outro vértice, presente a contemporaneidade da conduta diante da natureza permanente do delito de lavagem de capitais e, obviamente, também de organização criminosa. Senhora Presidente, voltando ao meu texto, eu digo: a decisão registra, como vimos, que mesmo após a identificação do paciente como responsável pelo aluguel do carro, lá em 2021, transportando aproximadamente R$96 mil em espécie e 8 gramas de substância aparentando ser ouro, minério conhecido como cassiterita e saído na forma ilegal, a suposta organização criminosa da qual o paciente desempenharia papel de liderança teria dado sequência à prática delitiva, movimentando cifras milionárias em atos típicos de lavagem de dinheiro, havendo anotação de que o paciente, no período de 2018 a 2023, teria figurado como remetente significativas quantias, nós vimos lá 28 milhões, pelo que apurado conformaria a lavagem de dinheiro auferido com a prática criminosa. Tudo isso, como vimos, eminente desembargador Clodomir, praticado no âmbito de uma suposta organização criminosa. O ato impugnado refere, como vimos, que no período de 22 de 12 de 2018 a 23 de 2 de 2023, Bruno da Silva Pena movimentou R$28.859.312, o que demonstraria o profissionalismo identificado dos expedientes de lavagem mediante depósitos fracionários, pessoas interpostas, saques em espécie em valores inferiores aos parâmetros de alerta do sistema financeiro, o que dificultam o rastreio. Cito, abro aspas e reproduzo. Chama a atenção a gravidade concreta das ações levadas a efeito pelo grupo criminoso. O eminente advogado também ressentia-se de ausência de individualização. Eu só estou referindo aqui o que tanto na representação policial quanto na decisão judicial fala, expresse diretamente do paciente. Essa realidade, prosseguiu
a decisão pode ser ilustrada pelos recursos movimentados de forma atípica, sendo que, no período de 22/12/2018 a 23/2/2023, reproduzo a decisão. Bruno da Silva Pena movimentou R$ 28.859.000. A movimentação de tais valores prossegue, demonstra profissionalismo identificado nos expedientes de lavagem. Há uma série de outras referências ao paciente que eu também me permito dispensar de ler por economia, mas, senhora presidente, o que há nos autos é se é verdade ou não, se comprova ou não, como Vossa Excelência corretamente deduziu da tribuna, não é algo que se possa fazer em sede de habeas corpus, discutir se ele praticou ou não essas condutas. Mas existe elementos fartos, indicativos, tanto no pedido quanto na decisão, referindo-se a essas condutas que se protrairiam no tempo até o ano de 2023, volto a dizer, ano em que deduzido o pedido de prisão. Parece também não prosperar a alegação, portanto, de que o decreto de prisão careceria de requisito de contemporaneidade, porque referido apenas ao ano de 2021, como vimos, são vários fatos que remetem não só às lavagens, mas à prática de organização criminosa, crimes permanentes que, portanto, apenas cessam o flagrante quando cessada a conduta. Então, senhora presidente, eu estou confirmando a decisão em sede liminar, que foi indeferido o pedido de liberdade, estou denegando a ordem ao voto, se Vossa Excelência, o Ministério Público ou o eminente desembargador Clodomir, assim como a parte entenderem necessário, eu posso fazer a leitura completa do voto. Desembargador Clodomir, Vossa Excelência, como vota? Excelência, diante do voto do desembargador Néctor, acho que não há nenhuma dúvida de acompanhá-lo integralmente. É como voto. Eu só vou consultar, eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, como é que está o inquérito hoje. Já concluiu ou não? Não concluiu ainda não, Excelência. O advogado também solicita, porque, como eu não tive acesso aqui, a possibilidade de converter essa prisão em medidas cautelares. Vossa Excelência chegou a ponderar sobre isso? Na verdade, a análise foi feita à época, né, do pedido de liminar, era considerando os termos da decisão proferida pelo juiz ao início de 2024, com base no pedido feito no segundo semestre de 2023. Se o eminente advogado suscitar agora um eventual excesso de prazo a não conclusão do inquérito, já agora há mais de ano daquela decisão, eu não terei dificuldade de reexaminar a matéria. Mas, nesse momento, eu estou examinando como só poderia ser ao tempo em que pedida e decretada a prisão, eminente presidente. Então, eu realmente não me coloquei o problema de como se encontra o inquérito agora. Até acho, e não estou aqui antecipando nenhum julgamento, que, a depender do curso da não conclusão deste inquérito, dever-se-ia reanalisar a situação. Mas isso não foi, para ser bastante honesto, objeto de análise. Não poderia nem ser analisado por esse tribunal, em razão da supressão de instância. Não sei se o ilustre advogado já acionou uma primeira instância, juízo, sobre essa possibilidade de converter essa prisão em cautelares em razão do tempo que decorre aí do andamento do inquérito. Não sei se foi feito isso, também não seria possível, pelo como consta aí do relatório. Não teria como. Né? Nós estamos, para ser bem honestos com a defesa, analisando o habeas corpus na condição em que a decisão impugnada foi proferida. Isso. Me permite, a título de esclarecimento, Excelência, a palavra, só esclarecendo, realmente não foi efetuado o pedido nesses termos, em que pese eu tenha feito, à época, em primeiro grau, o pedido de substituição por medida cautelar, mas porque não havia o prazo. Agora, tendo esse excesso de prazo, eu acho que abre
para o ilustre advogado essa possibilidade, conforme aqui. Então, nessa quadra colocada pelo ilustre relator, que está analisando a questão da prisão decretada em 2023, eu vou acompanhá-lo neste momento. Obrigado, senhor. Proclamo o resultado. A terceira turma, por unanimidade, denegou a ordem nos termos do voto do relator. Próximo também, desembargador Neviton, de relatoria de Vossa Excelência, é o item 69, o HC 100925472-2024. Aqui pede a preferência de constatação oral, Dr. Gabriel Campos Soares da Fonseca, pelo paciente Ícaro Guedes Alconforado Costa. Eu pergunto ao ilustre desembargador Clodomir, analisando a sinopse do desembargador Neviton, tem destaque neste processo? Não, Excelência. Senhora presidente, muito rapidamente, como observa Vossa Excelência, eu gostaria apenas de destacar que, inicialmente, foram impetrados 2 habeas corpus, né? Este habeas corpus em específico, deixa eu ver se foi nele que foi proferida a decisão do egrégio STJ. Eu não conheci inicialmente, porque entendia e reservo-me intelectualmente a compreensão de que, neste caso, nós não poderíamos conhecer o habeas corpus, porque o tema não foi suscitado perante a autoridade de primeira instância, a alegação aqui de que a investigação se desenvolveria com base em denúncia anônima. Não, à época, por evidente, não ingressei no mérito dessa demanda, nada obstante, os impetrantes submeteram a matéria ao egrégio STJ, a quem compete a última palavra em matéria de direito federal, e inicialmente não conheceu da matéria também, aí o doutor Gabriel me corrige, o eminente ministro relator, por também entender que lá, porque o tribunal não tinha enfrentado a matéria, seria supressão de instância. Ele retornou nos seus passos no agravo interno, entendeu que o tribunal poderia conhecer dessa matéria e fixou parâmetros, eminente presidente, que, por óbvio, nós temos que seguir. Seguindo esses parâmetros, até porque se eu tivesse enfrentado o mérito, provavelmente chegaria à mesma conclusão que estou chegando aqui, de que efetivamente deva ser concedida a ordem, não é? Então, muito rapidamente, eu farei a leitura da ementa, que me parece autoexplicativa, habeas corpus impetrado em favor do paciente, indicando como autoridade coatora o juízo da Primeira Vara Federal do Piauí, visando liminarmente a suspensão e, no mérito, trancamento do inquérito número tal. Alegou-se a nulidade da investigação por ter sido instaurada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem diligência preliminar que a ratificasse, além de pleitear a devolução de bens apreendidos, a baixa das constrições patrimoniais e o arquivamento do feito. O habeas corpus foi inicialmente não conhecido por decisão deste TRF, sob fundamento de ausência de provocação ao juiz de origem quanto às teses defensivas. O STJ, entretanto, ao apreciar recurso ordinário, reconheceu de ofício a nulidade do acordo. É bom, por isso que eu queria chamar a atenção, porque não foi, na verdade, uma decisão monocrática. A turma confirmou a decisão que houvera tomado, senhora presidente. O STJ, portanto, reconheceu a nulidade do acórdão recorrido por supressão indevida de instância e determinou o retorno dos autos para julgamento do mérito. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade flagrante que justifica o trancamento do inquérito policial número tal, sob o argumento de que teria sido instaurado exclusivamente
com base em denúncia anônima. A alegação de nulidade do inquérito tem procedência, os elementos constantes dos autos demonstram a inexistência de diligências preliminares antes da formal instauração de inquérito. A portaria de instauração do inquérito, embora faça alusão a procedimentos investigatórios em curso por fatos correlatos aos referidos na denúncia, não especifica quais procedimentos. Na verdade, quando ela fala, senhora presidente, eminente desembargador Clodomir, em outros procedimentos, eu quero crer, como não faz indicação direta nenhum que diga respeito à prefeitura que envolvia o paciente, ela está se referindo, na verdade, a outros municípios que, portanto, não têm relação com os fatos. Mas, de concreto mesmo, não há alusão a nenhum procedimento que antecedentemente tivesse, de forma concreta, investigado os fatos deste processo. Admite-se a instauração de inquérito policial com base em denúncia anônima, desde que seguida de diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações. No caso aqui, eminente procuradora regional, com base em denúncia anônima, automaticamente a polícia tomou providências que são próprias de investigação e, não obstante, quisesse desculpar a sua conduta com a afirmação de que, na verdade, o inquérito só foi instaurado posteriormente, eu digo, isso é só mais uma ilegalidade, ou seja, eu tomo providências que são próprias de uma investigação, que, portanto, só poderiam existir depois da instauração formal, para depois dizer, olha, tudo aquilo que eu fiz não tem problema porque ainda não tinha inquérito. Eu falo, é só mais uma ilegalidade. Então, o voto é longo, mas basicamente é isso, não é? O único aspecto aqui que me constrangeria em sentido contrário, como eu disse, seria o não conhecimento, mas o STJ, a quem compete dizer a palavra sobre essa matéria, entendeu de outra maneira e, como conhece Vossa Excelência, eu sempre me submeto às decisões posteriores, se não por nenhum favor, não é? Como eu disse, quando a decisão é tomada pelo colegiado, contrária à minha posição, a inteligência do colegiado é sempre superior à da individualidade e a inteligência num sistema de organização judiciária e hierárquica da Corte Superior, não importa que fundamento, é sempre melhor que as nossas decisões. Então, seria o único aspecto. Afastado esse fundamento da supressão de instância por quem compete afastar, eu me sinto bastante tranquilo em conceder a ordem, senhora presidente, é isso. Vereador Clodomir, tem algum destaque? Não, excelência, eu acompanho. O ilustre advogado esteve comigo, apresentou o memorial, indicando realmente a situação. À época do julgamento, eu fui vencido, inclusive, com relação à admissão deste HC, e agora o Superior Tribunal de Justiça determina, então, que se analise admitindo HC. E eu acompanho integralmente o voto do relator. Algum destaque, alguma manifestação, ilustre advogado? Não, excelência, apenas agradecer. Muito obrigado. Senhor presidente, proclamando esse resultado, há um outro habeas corpus, está vinculado a esse, e que eu estou decretando, trazendo o voto para declará-lo prejudicado. Então, se Vossa Excelência puder proclamar o resultado. Proclamarei. Então, neste caso, o HC 100925472-2024, a terceira turma, por unanimidade, concedeu a ordem nos termos do voto do relator. Que tem correlação? Muito bem, senhora presidente. O habeas corpus aí... Vossa Excelência tem o número, porque nós... Sim, o habeas chama a julgamento, senhora presidente. O habeas corpus criminal 100-6498-56-2025-4010000, que eu estou declarando prejudicado. É esse mesmo, né, doutor Gabriel? Exatamente. Inclusive foi adiado da sessão do dia 3 de junho. Então, pena de julgando prejudicado. Isso? Exatamente. Então, o HC 100-6498-56-2025, a terceira turma, por unanimidade, declarou prejudicado nos termos do voto do relator. Senhora presidente, apenas para deixar bastante claro, né, eu acho que se eu peco aqui de alguma maneira quanto a essa cultura de precedentes e de submissão a decisões de
órgãos jurisdicionais superiores, é por me submeter sempre. Então, eu gostaria de deixar bastante claro que a anotação feita no julgamento anterior, de forma nenhuma, implica nenhum juízo de censura ao que decidido pelo egrégio STJ, muito pelo contrário, né? Na minha concepção, uma vez que o STJ determinou o contrário, errado estávamos nós ao decidirmos como decidimos naquela ocasião. Faço o reparo que eu nem me lembrava que a decisão tinha sido por maioria e que Vossa Excelência, naquele momento, já tinha, parece, agasalhado a tese que foi depois confirmada pelo STJ. Então, se há alguma censura na minha fala em relação ao que foi decidido anteriormente, é só isso. Agradeço, ilustre advogado, e perdemos a oportunidade de ouvir um brilhante advogado em sua oratória. Teremos outras oportunidades. Muito obrigado, presidente. Desembargador Neveton, item 71. Item 71, apelação civil 0005987-57-2016-401-3309. Remanescente também da sessão anterior. Presencialmente aqui, doutor Dinalmo Antônio de Souza, pelo apelante Manuel Rubens Vicente da Cruz. Presencialmente também, doutor Pablo Neves Santos, pelos apelantes Hermógenes Nogueira Neto, Lucenete da Silva Neves e Maria Rosa Neves de Souza. Eu analisei aqui a sinopse de Vossa Excelência e não tem nenhum destaque. Desembargador Clodomir, Vossa Excelência tem algum destaque no 71? Não, Excelência. Então, eu vou consultar os nobres advogados, inclusive estavam aqui na sessão anterior e ficaram até o final do dia, né? Que aqui, Sua Excelência, o senhor relator está dando provimento às apelações. Se, nesse sentido, dando provimento às apelações dos requeridos para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Devem ser estendidos os efeitos do julgado aos demais réus que não apelaram, a teor do artigo 1005, caput do Código de Processo Civil, com os precedentes também mencionados. Em consequência, ficam revogadas medidas de indisponibilidade de bens dos requeridos determinadas no âmbito deste feito, devendo ser providenciadas as respectivas baixas no CENIB e no cartão de registro de imóveis de Palmas de Monte Alto, na Bahia. Alguma manifestação dos advogados? Não, Excelência. Agradeço somente. Ficará registrada a presença dos senhores. Muito a obrigado. Terceira turma, por unanimidade, deu provimento às apelações nos termos do voto do relator. Agora... Item 32, Excelência, também da relatoria de Vossa Excelência, também uma apelação civil. Sim, esse tem um advogado pelo TINS, vamos ter que adiar. Era advogado, tinha advogado presencial, mas como tem pelo TINS, tem que ser adiado. Esse aqui, senhora presidente, bom, seria favorável, mas é melhor adiar, né? Então, esse... sim, o item 1 também, agora, tem um pedido de manifestação, sustentação oral no agravo 100712446-2023, também da relatoria do desembargador Neveton Guedes. Antes de iniciar o julgamento, eu não sei se até pedir para comunicar a assessoria de Vossa Excelência, desembargador Neveton, que tem uma informação que já foi proclamada, já tem uma sentença neste caso. Perdão, Excelência, a comunicação era feita para outro agravo, ele foi encaminhado erroneamente. Erroneamente, exatamente. Sim, porque tem lá. Não, somente isso. Então, desembargador,
é uma apelação civil. Perdão, é um agravo de instrumento. Senhora presidente, o voto que eu trago é favorável ao agravo de instrumentos interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juiz. Eu acho que isso atende... o INCRA aqui, eminente advogado, ele está na condição de... É uma situação bastante peculiar, né, doutor? Inclusive, na audiência que nós fizemos, né, Sua Excelência. Não, a sustentação oral de Vossa Excelência seria feita em que condição? Seria favorável ao Não, voto. mas na condição de que? Vossa Excelência está como... ICMBio. O ICMBio faz parte do polo passivo, apesar disso, no mérito, se filia à posição do Ministério Público Federal. Certo, mas nós temos um problema, senhora presidente, é que no polo passivo está a expropriada, né? Junto com... Isso, e ela não está podendo participar. Em tese, apesar de não ter pedido de... Sim, tem, verdade. Eles pediram... Então, assim, se levarmos isso adiante, eminente, pode ser que isso leve poderá à nulidade. Certamente. Ela não poderá anular. Mas ela poderia ter participado. Certamente. Na verdade, os advogados... Esse processo todos que nós julgamos é que todas as partes estavam aqui presentes. Perfeitamente. Então, os demais ficam Vossa Excelência tem total razão. Então, esse fica adiado, pode ser? Para qual data, Vossa Excelência? Dia 1º de julho. 1º de julho, né? Isso, perfeitamente. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, senhor. Bom trabalho a todos. Então, concluído aqui os julgamentos, eu vou proclamar, em razão dos sistemas, da instabilidade do sistema PJE e TINS, e em razão também da impossibilidade do desembargador Wilson participar remotamente da sessão, os demais processos ficam adiados para o dia 1º de julho, no mesmo momento, no mesmo horário da sessão prevista presencial da terceira turma. Tem nenhum processo de Vossa Excelência que Vossa Excelência queira? Perfeito. Os processos também aqui foram adiados todos, pedido de preferência, que tinham os advogados de forma remota, em razão também da impossibilidade da atuação via Teams. Trocando em miúdos, julgamos aquilo que era possível juridicamente julgar. Né? Com os advogados presentes, as partes presentes, foi possível julgar alguns processos, todos da relatoria do desembargador Neviton Guedes. Então, nada mais havendo, dou por encerrada, antes de mais nada, agradecendo a ilustre presença, sempre ilustre, do nosso caríssimo desembargador Clodomir Sebastião Reis. Senhora presidente, ficaram todos adiados para o dia 1º. Todos adiados para o dia 1º de julho. Muito obrigado, senhora presidente. Com aquela condição de, se nós conseguirmos julgar todos, suspendemos a sessão para o dia seguinte. Mas, inicialmente, iniciaremos com os processos adiados. Certo? Obrigada. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, sempre com a gratidão ao nosso caríssimo desembargador Clodomir. Só um detalhe, só para, nesse momento, eu acho que estamos também sem acesso, né? Só para deixar registrado. Não é só instabilidade, nós estamos, pelo menos onde eu vi, todo o período sem acesso. Sem acesso. Inclusive, nós estamos sendo filmados, mas não está sendo transmitido, como é normalmente transmitido as sessões, por impossibilidade também. E pedimos a Deus aí que nos ajude, nos socorra nesse momento, porque esses crimes são muito sérios, e isso prejudica demais as pessoas que precisam da atuação do Poder Judiciário. E vamos torcer para que se resolva o mais breve possível. Tá. Obrigado, doutora. Sempre à disposição. Um abraço. Obrigado aí, Clodomir.